3 erros que eu cometi quando eu comecei a correr. Oi, eu sou a Bárbara, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou corredora amadora, meia maratonista, estou há 2 anos e 5 meses nesse mundo da corrida e compartilho sempre os meus processos, muito envolvendo a minha saúde mental também. E durante esse tempo de corrida, eu passei por vários processos muito internos que, logicamente, tinha algum vínculo com a corrida, mas que foram erros que eu quero compartilhar com você, principalmente se você é uma corredora ou um corredor iniciante. Principais coisas que eu errei foi brigar comigo mesma o tempo inteiro. Por mais que a gente tenha orientação, uma planilha, um treinador, a gente, se você é disciplinada assim como eu, você quer sempre dar o check na planilha, você quer sempre dar um feedback legal para o seu treinador, só que às vezes, principalmente no início, o seu corpo só está precisando descansar. Então, eu briguei muito comigo, com o meu corpo, insistindo em algumas coisas que, na verdade, eu tinha era que estar descansando. E ao longo desse processo, eu desenvolvi 3 coisas que me ajudaram muito a evoluir, tanto no esporte, mas principalmente na minha saúde mental, que foi o autoconhecimento, entender se aquela dor que eu estava sentindo era muscular, se era uma coisa comum ou se era algo que eu tinha que ter mais atenção, pedir ajuda a um fisioterapeuta. O amadurecimento. Não é um treino que você vai ficar descansando, porque o seu corpo está cansado, que vai parar a sua evolução no esporte. E eliminar a comparação. Principalmente se você está lá na rede dos vídeos rápidos, né? No TikTok, no Instagram, a gente tende a se comparar muito, porque tem muita gente documentando sua jornada na corrida e você quer ter aquele corpo, você quer ter aquele pace, você quer correr aquela distância. Só que, na verdade, o seu corpo e o seu processo é único, só você está passando por ele. Segundo erro, ignorar por muito tempo a alimentação. Isso me acarretou em ansiedade e problemas intestinais. Se você corre, você sabe que a corrida ela dá uma estimulada ali no intestino. E como eu ainda tive uma resistência de me alimentar corretamente, focar na hidratação, diminuir a ingestão de álcool, pensar mais na variedade de nutrientes que eu estava comendo, eu acabei por muitas vezes tendo que parar treinos por dor de barriga. Muitas vezes foi engraçado, mas é constrangedor e acaba também se desestimulando. Achando às vezes que o esporte não é pra gente, enquanto na verdade, se tivesse focado um pouco mais na alimentação, tendo um olhar mais cuidadoso, isso teria resolvido antes de um bom tempo. E terceiro, que é meio que repetindo o primeiro, é a comparação. Eu comecei a correr para melhorar a minha saúde mental e minha saúde física. Eu estava num período de um desafio, eu tinha descobrido um nódulo na tireoide, então eu não sabia ainda o que era, eu ia ter que fazer uma punção, uma biópsia, e aquilo ali me deixou muito aflita e eu pensei, preciso melhorar minha saúde, porque se eu tiver que encarar um tratamento mais agressivo, que ele fosse mais bem sucedido. Só que é muito fácil, com o boom da corrida, a gente se comparar a várias pessoas que estão documentando sua jornada também. O que é um grande erro, porque só você vive o que você vive, só você tem a sua história, só você tem as suas limitações, só você tem o seu corpo e também os seus privilégios e desafios. Então, no fim das contas, quando eu comecei a procurar pessoas com realidades parecidas com a minha, com corpos parecidos com os meus, aquilo ali causou identificação e não comparação. E aí sim, eu comecei a entender melhor o que o esporte tem a me oferecer. E na verdade, o esporte ele é muito mais do que pace, do que quilometragem, do que tempo que você está praticando aquele esporte. O que é importante é a transformação que ele oferece para você e aquilo que vai fazer com que você seja a sua melhor versão. E aí, me conta, você já cometeu um desses 3 erros? Tem algum outro erro que eu deixei de comentar que
às vezes eu passei ou que você passou e que é relevante para outras pessoas? Me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, continue aí com a gente porque tem muito conteúdo para vir. Tchau, tchau!